Bom, vamos lá, gente. Voltamos aqui. Nosso quadro continua com as mesmas anotações. Diferenciamos o controle difuso do controle concentrado. E fiquei de conversar contigo sobre os efeitos, além da ideia de ser interpartes, não efeitos, né, mas as consequências daquela decisão do juiz de direito que entendeu a lei como inconstitucional dentro da nossa relação jurídica. Bom, vou apagar esse esquema. Tudo isso aqui a gente já viu, né? Você já tem anotado. Vamos embora, vamos avançar. O que a gente traz agora de informação? Bom, o detalhe que aparece aqui nesse momento é o seguinte. Teremos o nosso processo. Deixa eu vir para esse canto aqui. Está na nossa primeira instância. Ok? Aquele juiz de direito que decidiu a lei como inconstitucional. Como inconstitucional. Legal? E aí agora, eu nem vou colocar aqui abaixo, gente. Eu tenho que colocar um pouco mais acima, porque tem um dispositivo aqui que eu preciso te mostrar. Então, peraí, deixa eu só me organizar. Processo aqui na primeira instância, perfeito aqui. Estamos nas mãos de um juiz de direito. Esse juiz entendeu a lei como inconstitucional. E perceba o que o meu advogado aqui no meu exemplo conseguiu. Bom, presta atenção. Quando esse juiz declarou essa lei como inconstitucional, em caráter incidental, porque já sabemos que esse processo não começou para o controle, mas o controle aconteceu no meio do caminho. Nós vimos aqui que essa lei não se torna inconstitucional agora. Na realidade, o que o juiz fez foi declarar a lei como inconstitucional. Gente, mas ela nasceu inconstitucional. A lei já nasceu equivocada, a lei já nasceu ruim. Só que, somente nesse momento, alguém mostrou ao judiciário que essa lei era inconstitucional. Concordam? Então, na realidade, a lei não se tornou inconstitucional com o passar do tempo. Ela nasceu inconstitucional. O que tivemos aqui foi uma declaração de inconstitucionalidade. O que eu quero que você entenda é, se a lei nasceu inconstitucional, tudo que ela construiu durante todo o seu tempo de vida acaba sendo inconstitucional também. Tudo que essa lei acabou construindo é inconstitucional. Deve ser considerado ou declarado nulo. Inclusive a nossa relação jurídica. Então, a partir do momento em que o juiz de direito entendeu essa lei como inconstitucional, essa lei passou a ser inconstitucional para a nossa relação jurídica, a nossa relação jurídica se torna nula, pois pautada numa lei inconstitucional, você vai sair daqui sem R$1. Você não está contente com isso. E certamente você vai buscar interpor recurso para discutir essa decisão do juiz. Você vai levar esse processo para a segunda instância. Agora esse processo chegará ao Tribunal de Justiça, ao órgão de segunda instância aqui da Justiça do nosso Estado. E quando chegando no TJ, você vai buscar convencer, agora é você, convencer os desembargadores desse Tribunal de Justiça que a lei não era inconstitucional. Desembargadores, o juiz de direito, lá na primeira instância, entendeu essa lei como inconstitucional. Eu não concordo. Para mim, essa lei não é inconstitucional. Para mim, o juiz se equivocou. Então, eu gostaria, excelências, que vocês dessem uma olhadinha nessa lei e realmente confirmassem que essa lei não é inconstitucional, que essa lei é perfeita. Justamente para que o juiz tenha, por obrigação, analisar o mérito da ação. Porque ele deixou o mérito de lado. Ele deixou o problema que eu vivi com o Arthur de lado a partir do momento que declarou essa lei como inconstitucional. Então eu aguardo que vocês, né, senhores, excelentíssimos desembargadores, doutores, direito, entendam que a lei é constitucional. Tamo junto? Tranquilidade? Só que tem um detalhe. Se agora a discussão vai ser no TJ, se agora é o Tribunal de Justiça que vai discutir a constitucionalidade dessa lei,
eu tenho que te conduzir aqui para a telinha. Lê comigo aqui o que diz o artigo de número 97 do texto constitucional. Diz o seguinte, olha aqui, ó. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Eu vou te pedir para ler apenas o que for grifado em azul aqui. Presta atenção. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Paro aqui e peço que você volte a ler aqui, ó. Poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Presta atenção que essa simplificação do 97 é muito importante para a gente entender o que o Constituinte está querendo dizer aqui. O tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de lei? Pode, se um juiz de direito na primeira instância pôde, esse tribunal também poderá. Concordam comigo? Agora, se é um tribunal que busca declarar a inconstitucionalidade dessa lei, se é o tribunal que está fazendo isso, ou que busca fazer isso, cuidado com um detalhe. Cuidado com esse detalhe. Os tribunais só poderão declarar a inconstitucionalidade de lei pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Todos os membros. Vai ter que juntar todo mundo. Ah, mas num tribunal como é que funciona isso? Da seguinte forma. Vou ter que mais uma vez te conduzir para a nossa telinha em branco. Presta atenção nisso aqui. Telinha em branco. Olha para cá. Quando você recorreu, seu processo chegou nesse tribunal aqui, ó, e eu vou fazer um desenho para esse tribunal. Vou desenhar esse tribunal num retângulo. E nesse retângulo, eu vou colocar aqui alguns quadrados. Alguns quadrados. E eu quero que você entenda que cada um desses quadrados desse nosso retângulo, nós chamaremos a partir de hoje de órgãos fracionários. Órgãos fracionários. Você vai chamar de órgãos fracionários. Arthur, órgãos fracionários, o que é isso? Bom, peraí. Deixa eu puxar uma bolinha aqui. Deixa eu escrever. Órgãos fracionários. É mais comum, bem mais comum, nós chamarmos esses órgãos fracionários de turmas recursais. Ó, só para você ter ideia. Aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, nós contamos com 29 desembargadores. No Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, nós temos 29 desembargadores. Gente, mas a quantidade de desembargadores, os tribunais de justiça dos estados, vai variar de estado para estado. Ó, quando eu estou lá no Rio de Janeiro, lá no meu estado, trabalhando controle de constitucionalidade, conversando com os meus alunos sobre esse tema, eu já vou falar sobre a quantidade de desembargadores do TJ do Rio. Quantos são? Curioso? São 190 desembargadores. Você fala assim, caramba, Arthur, que diferença absurda. Quantidade de desembargadores do TJ do Rio de Janeiro para o TJ do Mato Grosso. É, uma diferença grande, né? Mas isso leva em consideração a quantidade de processos, a demanda, né, processual, a quantidade populacional. Só a título de curiosidade, o município do Rio, só o município do Rio de Janeiro, a gente tem aproximadamente 7 milhões de habitantes. Gente, 7 milhões de habitantes. Possivelmente o estado do Mato Grosso não deve atingir 7 milhões de habitantes. Todo o estado do Mato Grosso. Só para você ter ideia da quantidade sobrenatural de gente problemática vivendo no mesmo local. Que o Rio de Janeiro tem gente problemática. Ah, tem. E aí a quantidade de processos é enorme.
A demanda processual é muito grande. E justamente por conta disso, a quantidade de desembargadores que nós teremos no Tribunal de Justiça desse Estado muito maior que a quantidade de desembargadores que nós temos no Mato Grosso. A título de exemplo, só para a gente avançar, o TJ de São Paulo, gente, o TJ de São Paulo são 360 desembargadores. E como é que funciona um tantão de desembargadores dentro de um tribunal? Gente, primeiro, você vai ter que pegar esse time gigante aqui de desembargadores e selecionar em turmas, separá-los em turmas. Então é por isso que eu fiz aqui os quadrados, né? Cada quadrado desse aqui é uma turma recursal, ou também chamado de câmara, câmaras cíveis, câmaras criminais, são turmas, mas que as bancas, e no âmbito do direito constitucional, a gente chama de órgãos fracionários, as turmas. No meu exemplo, no meu desenho, cada turma aqui conta com 5 desembargadores, que aí o nosso cálculo fica mais fácil. Se cada quadrado vai nos apresentar 5 desembargadores, presta atenção, eu tenho 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 desembargadores nesse tribunal meu, desenhado, cada quadrado com 5 desembargadores. Total de 140. Ó, parece besteira, né? Mas, por exemplo, o TJ de Minas, eu não comentei, são 140 desembargadores. E aí, quando você recorrer, lembra lá do nosso processo. Quando você recorrer, lembra, a decisão, meu advogado convenceu aquele juiz que a lei era inconstitucional. Você vai recorrer dessa decisão, você vai levar o processo à segunda instância. Quando você interpor o seu recurso, ele será distribuído para uma dessas turmas. Tipo aqui, ó, primeira Câmara. Então são os 5 desembargadores da primeira Câmara que vão discutir, ou que têm ali a competência de discutir o nosso processo. Tudo bem? Só que tem um detalhe. Quando aqueles 5 desembargadores analisarem o conteúdo desse recurso e chegarem à conclusão que esse recurso discute controle de constitucionalidade, não o mérito que deu origem ao processo. Tu não entendi essa parte. Mérito que deu origem ao processo. Gente, você vai ter que voltar naquele mesmo exemplo, naquele mesmo cenário inicial. Você me processou por conta de um problema que eu te causei. Tudo bem? Problema que eu te causei, olha pra cá. Esse problema que eu te causei é o mérito da ação. É o mérito. O objeto que fez nascer o processo. Juntos? Nós deixamos esse problema de lado a partir do momento que eu convenci o juiz que a lei era inconstitucional. Então agora, a decisão dessa ação, a decisão desse processo aqui em primeira instância, fez acontecer o tal do controle difuso. Deixamos o mérito de lado, a partir do momento que entendemos que a lei era inconstitucional. Fechou? Então, quando você recorre, você não recorre para rediscutir o problema, porque o problema não foi discutido. Que problema? O problema que a gente viveu, a fanfarronice que eu te causei, toda aquela confusão, prejuízo absurdo. Esse problema foi deixado de lado a partir do momento em que rolou o controle difuso. Quando você recorre, você está batendo na porta do TJ aqui para dizer o seguinte: ô TJ, aquele juiz lá de Cuiabá disse que a lei era inconstitucional. Não concordo não, TJ. Para mim esse juiz aqui decidiu equivocadamente, TJ. Então eu quero que vocês analisem a lei para dizer realmente se ela é inconstitucional, mas eu vou convencer vocês que essa lei não é inconstitucional. Quando você recorre, você não quer rediscutir o mérito, você não quer fazer o tal do duplo grau de jurisdição, discutir novamente sobre o problema. O problema nem foi discutido, você está querendo fazer controle de constitucionalidade, agora em sede de tribunal. Aí me aparece esse dispositivo aqui, ó. O artigo 97. Que diz o seguinte: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Gente, essa turma, esses 5 desembargadores da primeira Câmara,
Esses desembargadores daquele órgão fracionário não são competentes para declarar a lei como inconstitucional ou para analisar esse recurso que discute controle difuso. Não são competentes. Eles não têm competência para, porque quando a discussão é constitucionalidade de lei em sede de tribunal, somente pelo voto da maioria absoluta dos membros desse tribunal tem que mandar para o pleno, tem que mandar para todo mundo. Arthur, não estou entendendo, olha para cá, gente. Esses 5 desembargadores não podem julgar esse recurso pelo simples fato do recurso trabalhar controle de constitucionalidade. Esses 5 desembargadores da primeira turma aqui, da primeira Câmara, desse órgão fracionário, terão que remeter esse recurso para o todo. Você me diz todo o que... Olá, meus amigos. Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi a sua aula. Mas essa aula do YouTube é uma aula demonstrativa para você conhecer aí a nossa estrutura, os nossos professores e os nossos cursos. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu fui aprovado em 7 concursos públicos e a minha meta é buscar 10 aprovações por ano. Eu acho que eu consigo este ano cumprir a minha meta de aprovação. E eu estou aqui para ajudar vocês. Nós aqui da Lá Concurso estamos fazendo a melhor campanha, a campanha de melhor qualidade, mais competitiva para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. E nós temos aí vários cursos, vou apresentar para vocês rapidamente. Nós temos aqui a opção online, todos os conhecimentos básicos, item a item, sem nenhum item fora do edital, para fechar o edital. 10 parcelas de R$ 35,00, oficial técnico de administração online 10 de 45, técnico de enfermagem 10 de 50 e apoio jurídico 10 de 50. Detalhe, esses cursos nossos online não é aquele transmitido em sala de aula que o cara grava. O nosso não. O nosso é gravação em estúdio com excelente qualidade de áudio, de imagem e de iluminação, claro, também de edição. Tem presencial? Tem presencial. Professor, esse presencial é transmitido ao vivo? Sim. Ah, professor, mas adapto mais aí a metodologia de presencial. Não tem problemas. Ele é transmitido ao vivo. Nós temos aí, né? Conhecimentos gerais, todos os cargos. Tem uma promoção aqui bacana. Para quem se matricular até o dia 23/9 vai pagar 10 de R$50. Quem se matricular depois do dia 23, 10 de 75, e a turma presencial Conhecimentos Básicos, iniciando dia 4 de outubro. Tem técnico de enfermagem? Sim, temos técnico de enfermagem também. Mesma coisa, tem a promoção aí, dia 23/9, paga 10 de 70, após o dia 23/9, paga 10 de 120, e o início da turma começa no dia 4/10, né? E claro, a nossa luva de ouro aí, tá certo? O nosso produto master aqui, que é a turma VIP. Essa turma VIP tem todo um diferencial, onde eu, professor Lac, coloco toda a minha experiência e dedicação. Só de conhecimentos específicos são 15 aulas minhas. Essa turma aqui é para, cara, o cara que cumprir, o cara que assistir esse curso, participar, cara, eu tenho muita confiança e muita certeza que ele vai sair muito bem e ele vai ter todas as condições de ser aprovado. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é uma chamadazinha aí. Aqui embaixo tem um link para você falar diretamente com o nosso atendente. Qualquer coisa, você vai no nosso Instagram. Quem responde o direct do Instagram sou eu, faço isso pessoalmente, porque é um canal de comunicação que eu abri, que eu exerço diretamente com os nossos alunos. Valeu, meus amigos. Então, venham estudar conosco.